e deteste totalmente, pois está separado para o sol. Rapaz, para aí, para. Isso, eu vou, isso, olha o texto, que texto pesado. Olha aqui, escuta, eu vou pedir mais uma leitura. Por favor, lê aí. Isso. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejais anátema, assim como ela. Todo a detestarás, todo a abominarás, porque anátema é. Tá? A tua tá assim também, né? Vocês viram que tá escrito isso aqui mesmo? Então, posso... olhem aqui para mim. Então, pode ser bonito? Pode ser atraente? Olha aqui a minha pergunta. Baseado no que nós estamos falando. Pode ser bonito, pode ser atraente, pode ser bacana, pode ter aparência de verdade, pode ser legal, mas se é maldição, olha aqui o texto. É maldição. Aí qual é o conselho de Moisés? Não trazer para dentro de casa. Gente, que conselho. Olha, gente, deixa eu tomar cuidado aqui no que eu vou falar. Mas se eu não tiver cuidado com o que eu levo, vamos lá, com o que eu estou comprando para dentro do banheiro, eu posso ter problema. É só eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou comprando para os filhos de presente, ou recebendo de presente. Não é religiosidade. Não. Tem pessoas que falam que, mas agora tudo como é que não é religiosidade? Como é que eles falam? Espiritualiza tudo. É dessa forma. Nesse aspecto aqui, nós precisamos espiritualizar a guerra espiritual para... Isso aqui é a arma, é estar preparado. E uma das armas de estratégia de guerra, depois vocês assistem o filme que é o Cavalo de Troia. Depois que entraram, destruíram, ganharam a guerra depois que entraram. Enfraqueceram a defesa, o ataque e ganharam a guerra. Cavalo de Troia. E tem um vírus chamado Cavalo de Troia. Não é à toa que tem um vírus chamado Cavalo de Troia. Então ele entra, depois que ele entra, vai destruindo. Então, e isso aqui é um conselho antigo. Nós não podemos deixar entrar. Porque se entrar, olha o que ele diz. Não, isso é uma abominação. É abominação a quem? A Deus. E nós servimos a Deus. Não deixem entrar essa abominação na sua casa. Porque, senão... Essa maldição, ela é anátema, ela é maldita. Assim como a maldição que é maldita, assim como ela eu preciso... O que é que está escrito aí? O que é que eu tenho que olhar para a maldição? Ela pode ser bonita, pode ser atraente, eu tenho que detestar. Gente, é bonito, é atraente, vai me enriquecer, é legal, vai ficar na minha casa, vai ficar bonito no refeitório, vai ficar bonito na chácara, vai ficar bonito, olha só essa estátua, é maldição. Detesta, não entra, fica sem nada, fica vazio, fica sem absolutamente nada. Se é maldição, pronto, acabou, eu tenho que detestar. Eu tinha um quadro, assim ganhou. Era um quadro redondo, ele tinha desenho em formato de um pé, era um oco, né? Era cortado em formato de um pé. E em volta era pintado de vermelho, como se fosse sangue derramando assim. E ele tinha esse quadro, aparentemente era uma obra de arte, mas em casa do pé de guerra. Briga, eu falava pra ele, tem alguma coisa moral, tem alguma coisa aqui em casa. E o próprio Espírito Santo revelou pra ele que era aquele quadro que ele tinha ganhado de uma pessoa onde ele lá na rua de trabalhar. E decidimos tirar aquele quadro e tacar fogo. Pronto. Era uma massa. Exatamente. E o que Moisés está dizendo é o seguinte: a maldição, ela tem o poder de me tornar semelhante a ela. Aí eu falo, deteste. É um quadro bonito, bom exemplo. Alguém muito especial, Deus. Mas é um ursinho, é um não sei o que, mas bonitinho, papai. Mas, gente, e ter esse discernimento, só para encerrar, olha o reforço que ele diz aqui, aí vocês concluem. Porque é maldição. Pronto, é um conselho. É nós que decidimos. Aí depois, sabe o que acontece? Vou falar só para você e a esposa. Aí o que acontece? Você pega, vem para a igreja, aí diz, olha, o culto está frio, o louvor está frio, os grupos não estão legais, a palavra não foi legal, o pastor não está legal, o pastor não está legal, o culto está muito ruim.
Sendo que você que está frio, você que está frio na fé e vem para a igreja como se a igreja fosse o teu fortalecimento. Eu já sou meu fortalecimento em que sentido? Na minha intimidade com Deus. A igreja é uma comunhão contínua. É eu no meu dia a dia. Se eu me acostumar a ser crente só aqui, lá eu não vou conseguir vencer minha batalha, nem no trabalho, nem na escola, nem na condução, nem no meu dia a dia. Aqui eu venho para adorar a Deus, mas culto não se termina. Vou repetir. O culto termina? O que é que termina? Adoração faz parte do culto. Eu digo na igreja. Não, quando o pastor diz assim, Deus abençoe, vão todos para casa em nome de Jesus, estão abençoados. O que é que terminou ali? O que é que terminou ali? E terminou a reunião. Mas eu continuo com os mesmos, eu preciso continuar com os mesmos propósitos que eu aprendi. Na oração, louvando, adorando, exaltando, glorificando, no meu cotidiano, na casa, no carro, do trabalho, indo para o trabalho, voltando para a faculdade, voltando, louvando a Deus, na mesma. A reunião termina, mas o culto continua. Ai, mas eu tô tão desanimado. Eu tô falando isso que você colocou no meu, não foi novidade pra ninguém. Mas assim, mas eu tô tão desanimado, por quê? Não tô indo pra igreja, mas ela vem, faz tudo. Mas assim, tem pessoas que deixam de vir. Mas aí você, por quê? Por quê? Eu tô desanimado, por quê? Mas a igreja não é mais a mesma. Eu vou pra igreja, não é como antes. E aí, esses dias eu falei sobre isso. Até acho que eu postei sobre isso, foi? Aí a pessoa fala que tá desanimada, mas e o que você tem feito? Você tem se preenchido com a palavra? Você tem lido a Bíblia? Tem buscado se encher? Porque é muito fácil você falar que eu tô fraco, eu tô vazio, a igreja não é mais como antes. Mas quem é a igreja? Nós, eu. Mas, por isso que esse conceito da eclésia ele tem que ser trabalhado no cotidiano. A leitura, o louvor, o hábito do ler, do estudar, ele tem que continuar no nosso dia a dia. O fortalecimento espiritual na leitura das escrituras, na nossa casa, no nosso dia a dia. Por isso que eu venho buscar fortaleza. O conceito não é esse. Você tem que estar com fortaleza no teu dia a dia. Tá vendo? Isso aqui traz comunhão. Comunhão. O Espírito Santo está conosco sempre, todos os dias, em qualquer momento, em todas as situações. O problema está no esfriamento da fé vagarosamente. Na década de 90, tinha a economia tinha um negócio da economia que de manhã tinha um preço, à tarde tinha outro, a inflação subia, baixava, o RV, cruzados novos, aquela coisa toda, e era um negócio seríssimo. Aí vinha um sistema de congelamento do preço. Aí congelava o preço por tanto tempo, aí todo mundo lá estocava tudo, era um horror aquele modelo de vida. Só que às vezes no mundo espiritual parece que tem esse tipo de coisa, né? Tem essas inflações, essas inflações, a pessoa para de dizimar, para de orar, para de ofertar, para de louvar, para de acreditar, introduz maldições dentro de casa e enfraquece espiritualmente e quer que a força esteja aqui. Sendo que o dínamo está dentro de mim, eu paro de fazer. Nós não podemos fazer nunca o quê? A oração, o jejum, consagração, a adoração ao Espírito Santo, acabou. Quando você chega na igreja, você só está pronto, meu irmão, para fazer o que pronto. Adorar, glorificar, senão vira religiosidade. E a religiosidade vira hábito. O hábito eu vou porque eu tenho que ver as pessoas, porque eu tenho compromisso. Não, você tem que... Tem pessoas que são muito empolgadas em relação ao Espírito Santo? Tem. Porque assim, eu conheci pessoas que quando se manifestavam o Espírito Santo, né? A manifestação do Espírito Santo, eram os rodopios de cabelo, eram as cabeladas, eram os de pra cá, os pra lá. E olhando assim, falando assim, nossa, a pessoa está cheia do Espírito Santo. Opa! Não é? Só que hoje, aí Boa. eu chegava a olhar para né? E eu, né, tipo... Tá vendo isso, ó? Isso é experiência... Agora eu vejo a mesma pessoa dessa época voltou para o mundo, tá 7 vezes pior, né? E aí, poxa, mas e aí, como que era? Era ou não era? Tinha ou não tinha? Por que retrocedeu?
Se era tão cheio, se era tão, sabe? Deixa eu... Me escuta, me segura aí. Por gentileza, por bondade, nós somos tendenciosos a avaliar a santidade de outrem baseado em manifestação corporal. E isso é uma coisa. Ali é vaso, hein? Vaso! Ali é a quarta pessoa da Trindade, tá? É um vice, é um semideus. Porque avalia você pelo rodar. A pessoa tá ali, fria. Deu a oportunidade, ele... É um ator. A pessoa vira a chave. E você vê isso na maioria das vezes de pessoas que não estudam, que não leem. São o inverso. Detestam as escrituras. Verdade. A verdadeira escritura. Porque é mais fácil mentir, é mais fácil... Porque é como se o movimento pentecostal, que isso não está relacionado... rodar, rotupiar, nada a manifestação do Espírito Santo. Isso, mas dá a ideia que o meu nível espiritual eu preciso fazer, e eu já fiz. Agora, eu vou revelar aqui os meus pecados, porque eu sou da década de 90, eu sei o que é a bagaceira disso daí. Tá? Então, eu sou da década de 90, meu irmão, na malandragem de rodar, rotupiar, e eu vendo essa galera, eu sei, eu creio no Espírito Santo, creio na atuação do Espírito Santo da forma moderada, não da forma que escandaliza, não na forma que eu tenho que estar jogando as coisas nas pessoas, não dessa forma louca que sobe nas colunas. Não nessa loucura toda aí. Não, nisso aí, inclusive, isso aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Transbordava. De repente, era tão cheia. Mas aí que tá. Mas era essa avaliação que se tem ainda até hoje, de se você subir uma pregação que você não fala em línguas estranhas, você não é cheio do Espírito Santo. Se você não falar em línguas estranhas, ou você não tem o Espírito Santo. Se você... existe esse pré-julgamento onde eu preciso ser igual a todo mundo. Por exemplo, se eu for rodopiar, eu tenho que rodopiar igual a todo mundo, mostrar que sou, sem ser, que isso não é parâmetro. Se eu tiver que pregar, eu tenho que pregar igual a todo mundo, eu tenho que ser rápido igual a todo mundo, para ser igual a todo mundo, para demonstrar que sou cheio e que estou avivado. Ao ponto que eu já tive com amigos que eu preguei, eu entendo a diferença de uma aula e de uma pregação, eu tenho consciência disso, tá? Mas pregação onde não leve as pessoas a um entendimento, a uma aplicação, não é também pregação. Textos em que você pregue e as pessoas, você não explique, as pessoas não consigam colocar em prática no seu dia a dia, também não é pregação. Se eu não conseguir fazer uma aplicação pessoal daquilo que está sendo ministrado pelo líder, pelo pastor. Entendeu? Então, automaticamente, a essência maior não está no rodopiar, não está na manifestação, mas está no meu comportamento de vencer as guerras do dia a dia. Entendeu? E vencer as guerras. Se você me perguntar quantos anos de cristão você tem, aí eu digo assim, nossa, o tanto de guerras espirituais que você já venceu para estar aqui. Então, automaticamente, com todo respeito, nós estamos tratando de atributos do Espírito Santo. E eu quero ser muito radical, até o final desse assunto, tratar com vocês que isso não tem a ver ao Espírito Santo e não tem a ver com o movimento pentecostal no Brasil, tá? Isso não tem nada a ver. Isso não é ser cheio e nunca foi ser cheio do Espírito Santo. Porque, olha, finalizando esse assunto para entrarmos aqui da continuidade, quando o Espírito Santo me enche, a primeira coisa que eu quero é ganhar almas para Jesus. Eu quero poder ser útil para o reino de Deus. Eu quero fazer alguma coisa que eu gere, o tempo que eu pedi, eu possa ganhar agora. Se Ele me der a oportunidade, eu quero poder ganhar almas para Jesus, eu quero ser útil para o reino de Deus, e eu quero fazer com que eu quero ser útil para o reino, útil para a igreja e ser útil para que a igreja cresça. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é exatamente fazer isso. Agora, os comportamentos dos movimentos que hoje existem no Brasil nos avaliam
Você não é cheio do Espírito Santo. Você com essa roupa, com essa tatuagem, com esse cabelo. Aí, rapaz, é do Corinthians, ainda bem que está na Bíblia. Ainda bem que tem 1º e 2º Coríntios. Tem até o 3º, mas uma das cartas perdeu. Entendeu? Ainda bem, um exemplo, entendeu? Então, nós somos, infelizmente, com muito carinho, nós temos essa tendência preconceituosa, até mesmo de inimigos da nossa fé, olhar para nós e dizer assim, nosso sermão, ele é tendencioso, é sermão de ódio, sem ser de ódio. Nós às vezes, não sabemos nos colocar. Não sabemos como se colocar perante as pessoas em relação à pregação do amor. A igreja aqui é para pregar o amor, pregar o evangelho que cura, que transforma, que batiza, que levanta, que muda o homem. O homem, ele era uma coisa e agora passa a ser outra. Aqui é um hospital onde milagres de salvação, que é o mais importante nas Escrituras, acontece. A sequência que eu falei para vocês na introdução da aula, que a sequência dos dons, e quando eu vou falar das armas do Espírito Santo, as armas, vocês vão entender que não é isso ali. Aqui, a arma está no quarto de guerra. A arma está no jejum, na oração e na preparação, o evangelho. A guerra está aqui. O grande problema nosso, de uma forma geral, é não entendermos essa guerra espiritual e como lutar ela. Primeiro, eu estou numa guerra, eu oro por mim, oro por mim, oro por mim, oro por mim, oro por mim. Peraí, aí quer dizer que eu estou numa guerra, a guerra é minha, eu estou preparado, eu estou com os braços cruzados, não tenho nenhuma armadura, eu não estou preparado em nada e estou dependendo das orações dos outros para chegar até a Deus, sendo que o Espírito Santo está em mim, me conhece, já tenho todo o diagnóstico das minhas fraquezas e eu até hoje disse, Senhor, eu errei aqui. Tem gente que não pede perdão em nada, no dia a dia, então são guerras que já está derrotado. Eu estou assim porque os irmãos da igreja me mandam uma mensagem de oração. Eu imagino um negócio dessa fraqueza da pessoa como? Semana passada, lembra, Dari? Eu estava no ônibus, eu estava trabalhando com essa blusa, e aí tinha umas senhoras assim, cheias, né? Perto, mas elas estavam de saia, não sei se era assembleana, não sei que igreja. E aí a porta abriu e o irmão Dário, a paz, irmã, bom serviço. Elas olharam para mim, olharam para o Dário, tipo assim, eu falei, gente, como que eu a minha roupa não quer dizer. Meu cabelo, foi só não se importa com isso. Olha, eu posso ser muito sincero para você. Eu posso ser sincero para você muito. Olha, eu posso ser muito só para. Vou falar só para você. Mas deixa eu falar só para você. Não é fácil, porque antigamente só se convertia pessoas simples. Então, quando se fala em ser cristão, a maioria eram pobres financeiramente. A história do movimento pentecostal, ser pentecostal era ser o patinho feio entre os pentecostais e os reformados. Os presbiterianos eram os mais ricos. E assim ia, né? Só que com o advento do Brasil evoluindo, crescendo, mudou muito isso. Por que mudou? Porque a questão financeira melhorou para todo mundo. E quem era simples melhorou. O que era mais pobre também melhorou financeiramente e teve condições de estudar. E aonde chega a cultura, tá? Olha o que eu vou falar. Aonde chega a cultura, chega a libertação, né? Então, e o que é que eu quero dizer com isso? Quando chega a cultura do quê? Da pessoa ter a informação do que é pecado e do que não é pecado. Do que a igreja tem como... do que a igreja proíbe e a Bíblia libera. E do que a Bíblia libera e a igreja proíbe. Do que a Bíblia proíbe e a igreja libera. Tá? Então, é muito difícil para a geração antiga e para a geração nova quando eles se encontram. Porque, na realidade, estão adorando ao mesmo Deus, só que com culturas doutrinárias diferentes. Entendeu? Aonde, muitas vezes, a saia, a forma de roupa está refletindo a sua santidade, o que nós estamos tratando aqui, tá? Eu não estou dizendo que os bons... Eu não tirei os bons usos, o costume de hipótese alguma. Agora, eu não estou dizendo que marcar você, a sua barba, o seu cabelo, sabe? Essas coisas é que o excesso
Eu falei em algumas aulas e repito, as igrejas pentecostais, elas cresceram com esse hábito de mais fechado e a santidade relacionado ao seu costume do seu dia a dia, a controlar você em um todo, até mesmo naquilo que você veste e naquilo que você tem que se portar. Seu cabelo tem que ser assim, cortadinho, porque se aumentar, tem demônio. Se eu te entrego. Se você dentro de todas as controla você em todas as éticas. Aí o que acontece? Aí você está servindo a Deus. Se você põe uma bermuda, você é ridicularizado pelos que não usam e que você não é crente porque você não está usando aquilo. Então, gera um choque da cultura, das duas, de uma forma que se eu não... Tem lugares que se eu não tiver de terno, de paletó, eu não sou pastor. E se eu usar tem lugares que... Tá vendo esse jeans? Esse jeans já acabou, eu não tenho espiritualidade nem autoridade para ministrar nada porque eu estou usando um jeans. E eu estou falando de automaticamente você não ser aceito por causa do regime. E a igreja que estava ministrar, o pastor da igreja teve que pedir para alguém pegar uma gravata dele. isso, por exemplo, A gravata dele deu pro... ele não poderia nem... Mas deixa eu lhe falar, ele não poderia nem ter subido. Errado foi ele estar lá, não ter respeitado ao costume, da cultura. É o que eu estou falando aqui. Ele não poderia nem ter começado sem, porque no hábito aonde eu estou não pode ter. Nós fomos no sepultamento ontem, e no momento de... Em nenhum lugar. A senhora que faleceu, era da congregação, e aí eu estava lá fora, quando eu entrei, aí os homens estavam tudo no canto e as mulheres estavam aqui. Aí eu fui pro lado do pastor, quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, esse lado aqui é só os homens. Aí eu... aí eu fui sair. Agora, é um choque isso. Sim. Até mesmo de ter pensado isso da senhora. Ela não tem culpa. É que lá do meu lado tinha homem que andava exatamente de saia, cabelinho, tudo bonitinho, solteira, né? Tinha coisa dela. Mas saiu com o homem casado da rua, porque ela nem embora, mas aqui embora, foi um escândalo. Então o que eu pensei? Mas deixa eu lhe falar, antes de você concluir essa fala. Mas isso aí é pecado, não tem nada a ver com nenhuma das tradições. Tá? Não, mas deixa eu lhe falar, mas já para... Porque... Não, mas a cultura da... Olha, deixa eu ser claro para você. Você, quando é formado com isso, você morre com isso se você não se libertar. Então, é uma questão cultural. Você foi educado religiosamente a isso. Então, minha esposa, muitas pessoas deixaram de falar com ela, irmãs, porque quando ela começou a trabalhar, e no trabalho não pode ir de casa, porque até as irmãs tinham que trabalhar de saia, no trabalho trabalhar de saia. Imagina ela. Aí ela chega para mim e fala assim, e aí, como é que eu vou fazer? Você acha que eu vou deixar você subir uma escada de saia? Eu não sou louco, ponha. Aí, um exemplo mesmo contra, mas são coisas que com o tempo está mudando. Aos poucos vai mudando, porque as coisas vão mudando e você está vendo que... Eu não estou falando de abrir tudo, mas nos lugares mais nobres você pode observar que não existe isso, porque a santidade não está aí. Entende? Isso até é um abuso. Aí entra dentro daquilo que nós conversamos no início, do abuso de autoridade que geram muitas opressões, porque algumas pessoas ficam até velhos. Ela quis dizer assim, ó, Ela me prejudicou pela minha roupa. pela roupa, que se Exatamente. na visão dessa que te prejudicou, colocasse você e essa outra pessoa que sai e tal, Dissesse quem é ela ia Sim. ela ia falar assim, ó, vem cá comigo que você não, entendeu? Mais ou menos isso. Eu cresci na congregação de São José. Minha mãe é da Brasil, inclusive no sepultamento que nós estávamos ontem, foi orado, no momento aí estava no funeral relacionado a isso. Para mim, hoje, não muda muita coisa, porque eu já sei como funciona. A cultura. A cultura, eu cresci ali dentro, eu conheço como é ali dentro, só que tem pré-julgamento, porque anos antes de eu ser
porque através do Espírito Santo que nos convence, né, a se converter, sendo mais preciso. Uhum. Eu cheguei uma vez, novamente, depois de anos. Eu fui dos 6 aos 15, depois eu parei. Sim. Mudamos a bonitão e tal. O que acontece? Eu já tinha cabelo. Eu comecei a usar com 16 anos de idade. Quando eu cheguei aqui, eu sentei, toda a igreja virou e ficou me olhando. E eu me senti muito mal. Agora eu tô assim, virando com você. Mas eu tô acostumado, pastor. Fique em paz. Não, mas você está... Por quê? Porque fazia anos que eu não estava no ambiente. Aí você chega no ambiente para você buscar o Senhor, para você ouvir do Senhor o que Ele tem falado para você. Porque às vezes você está magoado com alguma coisa dentro de você que precisa do Senhor falar. E as pessoas ficam de pé julgando. Inclusive, dentro da minha própria casa, a minha mãe mesmo fala. E até hoje fala, corta esse cabelo. Homem é mais bonito, homem é melhor, e com cabelo curto. Eu falei, não, mas eu uso que eu formo que eu estava porque eu gosto de ver assim. Mas foi Deus que me deu esse cabelo. Você está entendendo? Porque, tipo, não, mas por a sociedade, mas eu não estou me dando para a sociedade. Eu estou porque o Senhor acha da minha pessoa e é o que eu faço por ele. Aí entra... Ele continua assim. Nesse aspecto, a religiosidade ela é muito forte, né? Então, entender as pessoas que foram formadas nesse aspecto é outro lado que você tem. Porque imagina você, imagina eu. Entendeu? Por exemplo, minha mente é aberta e o que eu sofro, um exemplo, entendeu? Se um tênis desse aqui, um sapatênis desse para você usar, você tem que, por exemplo, não posso, mas só que eu sei me importar onde eu vou, entendeu? Só que é bem pesado. O ponto que uma aula como essa nós não podemos dar lá, com toda essa abertura. Porque a religiosidade ela confronta, porque a prioridade está na veste, não é introspectiva, ela é de fora para dentro. Então, é isso que a gente tem que... Só que hoje melhorou. Melhorou por causa da cultura. As pessoas estão estudando. E quando eu era pequeno, meu pai passou dificuldade, questão de saúde, ele até faleceu por conta dela. E naquele momento, nós fomos lá na casa dos meus tios, que não são meus tios de sangue, e se deu espaço para a gente morar e a gente tinha uma televisão. Na época do Power Rangers, de Jasper, aquela coisa toda. Nossa! E aí minha mãe teve que vender a TV para poder comprar o telhado. Na igreja pregava, filho, Joana pastor, operador, filho, não pode ter a quadradinha dentro de casa. Até hoje o povo, a maioria não usa, né? Muita gente que não tem. A quadradinha não pode porque é coisa do capeta. Hoje tirou um pouco isso. Por quê? Porque tudo que temos em questão de tecnologia, você tem que saber usar. Tem tudo. Mas a cabeça de um líder não pensa assim. Do líder, porque ele radicaliza para geral, entendeu? Mas aí que está. Na minha visão, não pode ser. Não, eu te entendo. Mas aí eu tenho que também sempre olhar o outro lado, porque você tem uma segurança, mas nem todo mundo tem a mesma habilidade. Eu estou aqui com a Netflix, eu tenho gêneros. Para você, tem uns gêneros, então, entendeu? Eu posso escolher. Poxa, tem tanta coisa bacana. Por exemplo, eu estava conversando aqui com o pastor, por exemplo, eu acabei de indicar, ele já tinha assistido, que era o documentário da Madre Teresa de Calcutá, um exemplo. Você tem a opção de você, mas nem todo mundo tem. As pessoas se acostumam com aquilo. É só a minha novelinha, eu vou para a novela, morro assistindo, e a pessoa vive naquilo e depois ela mesmo não evolui, depois ela se torna revoltada com Deus. Eu evolui também na questão de conhecer aluno já adolescentes. Eu conheci aluno com artrite. Pior aluno. E assim, doida, né? Uhum. Mas na época eu também era. Corintianas? Nós começamos até. A nossa amizade começou com inimizade. Porque eu era corintiana afogada, né? E eu sou Paulina fresca. Mas antigamente, ele falou assim, São Paulo fresca. O quê? Eu brincava. Eu ia trabalhar com blusa da Independente, calça, tênis. E se alguém falava, eu não tinha. E aí, era afogada, né? Mas eu podia falar mal de todo mundo. Jogo, gente. Então, assim, eu aprendi isso, assim, isso vem do meu pai e tal. Hoje, você torce, assim, tá jogando ali, legal, se ganhar, beleza, não ficar.
Sim. Mas Não, tem. ainda não Foi o time que eu, segurar, foi né? o time que eu gosto e ganhou. Só que assim, hoje eu não consigo, de verdade, eu não consigo mais parar na frente de uma televisão. Pode ser a final, qual que é a melhor? A mundial, né? Eu não consigo sentar e falar assim, o time vai jogar, eu não consigo. Você vê que isso. Eu não perco o sono, Perde o eu não gol. perco Ó, ou qualquer Ó. outra coisa que tiver por causa de um jogo, essas coisas. ó, mas isso é interessante porque lembra no início que eu falei da individualidade de cada um, né? E uma das coisas é você, por exemplo, ceder literalmente e reconhecer. Eu brigava, papá. Uhum. E hoje não, eu reconheço que eu idolatrava o Corinthians. Hoje, graças a Deus, eu torço, mas não. Sim, entendi. Né? Pode. Meia hora? Mas eu vou. Essa questão do Espírito Santo, aí, uma experiência que eu tive foi confrontos grandes que mudaram a minha realidade mesmo. Por isso que às vezes o fato de assistir um filme palavrão não me atinge muito, porque o constrangimento que ele já fez no passado, ou que eu fiz. Mas deixa eu só aproveitar só para você. Isso é hoje, você está novo. Mas você vai passar por outros processos de amadurecimento e você vai lembrar do que eu estou falando aqui para você. De você mesmo não querer mais. Mas isso não é agora. É o que Deus vai te entregar no futuro. É as responsabilidades que você vai ter agora. É as preocupações futuras daquilo que Deus vai te dar. É as preocupações com centenas de almas. É o que Deus vai te entregar. A grandeza do que vai ter no futuro. Então, o nível espiritual seu, com relacionamento com Deus, com tantas outras coisas, que pode acontecer a mesma coisa que está acontecendo com ela, de nem colocar mais na frente, é não querer mais. Mas isso é individual, mas pode acontecer com qualquer um. Eu tiro por mim, antes de você continuar, que eu tinha meus hábitos de TV que hoje não consigo mais. Eu escolho, mas eu sei quem eu era. Porque eu vim de um lugar do momento que não podia ter TV, não podia assistir TV, e eu coloquei isso dentro de casa. Aí quando eu me esclareci que não era nada daquilo, eu já tinha cobrado todo mundo lá não podia mais nada, e eu daqui a pouco falei, nem eu estou mais vivendo. Daqui a pouco, quando eu liberei, eu errei, a cozinha tinha, o quarto dos meninos tinha, a TV tinha, no banheiro tinha, no quarto dos gatos tinha, todo lugar tinha. Liberou demais, aí perdeu o valor. Aquilo que parecia que não é, sabe? Perdeu a graça e não era aquilo tudo. Aí sabe o que acontece? Hoje ninguém nem assiste, não é? Ao ponto de só assiste o que quer. Aí o que acontece? A gente saber tratar isso e a nossa mudança, o nosso envelhecimento, nossa comunhão, as responsabilidades, como enxergar o mundo, isso é muito importante. Porque vai chegar um momento na sua vida que você, como eu estou hoje, que eu não posso perder tempo quando eu estou deitado. Então, se eu estiver deitado, eu preciso aprender. Então, a minha fase sempre é de aprendizado. Então, eu quero colocar alguma coisa que eu aprenda. Eu quero aprender. Então, eu estou assistindo uma série de Roma, lá. Roma, então eu estou querendo aprender, sabe? Essa fase, essa é a fase que eu estou. Então, eu quero estar com 70, 80 anos nessa mesma fase. Então, agora, eu não quero estar na fase só da curtição. Eu tiro o meu momento, mas na minha pessoal é de evolução, é desse crescimento. Então, se eu sentar, deito, eu quero aprender alguma coisa, eu quero evoluir. Ou nada que afete o meu espírito, que nós tratamos aqui. Agora, comédias que não tem palavrões, sem censuras, é a melhor coisa para você alegrar a sua alma. A alma. Não. Conclua para nós concluirmos. Eu era bem sobre a televisão, né? A questão de, tipo assim, hoje eu tô nessa fase, para mim, de assistir um filme é para me desligar das coisas, de algum problema, alguma coisa. Mas, enfim. Só que... Mas, desculpa, eu não estou ridicularizando, tá? Você tem que fazer isso para desestressar e para usar, porque você tem que fazer, você é ser humano, tem que fazer mesmo uma boa série, um bom filme. Desfrutar algo. Exatamente. Não era. Mas o que eu ia falar? Foi a experiência que eu tive, que eu falou, uma vez que estava tendo um inglês lá, aí a gente reuniu os homens lá em casa. Vamos fazer aqui um momento dos homens e tal, não sei o quê. Aí eu convidei alguns amigos meus e chegou lá na hora e
fizemos uma oração, estava muito forte e tal. Aí o rapaz foi, eu creio hoje vendo, ele foi tomado ali pelo Espírito Santo e as lágrimas começaram e gritava e pedia perdão para Deus. Isso. E eu olhei assim, mas eu vi que os caras ficou meio assim. Aí eu falei assim, meu, isso que eu esqueci não, pô. É que tem as pessoas que não conseguem se controlar e tal. E esse negócio, eu tentando convencer os caras, né? Eu, assim, eu mesmo não acredito nesse negócio do cara cair, mas cada um representa a forma que tal, não sei o quê. Aí, beleza, uns permaneceram, outros não. Quando foi no culto, foi até acho que o pastor Nézio. Pastor Nery. Ele pegou, ele foi lá e ele foi falar exatamente do Espírito Santo, né? E eu na minha cabeça falei, eu não acredito nisso, eu não acredito nesse negócio aí, não. Ele só passou por mim, postou e eu fui acordar lá no final do curso. Eu olhei assim, falei, o pessoal falando esse negócio. Você não voltou? Eu falei, o que eu tava fazendo? Experiência sobrenatural. E tipo assim, eu passei por umas 3 dessas daí, fora as que acordaram, mas fui em sonhos e tal. Eu fico pensando, eu falei assim, meu Deus do céu, isso é para mim aprender, não diminuir a presença do céu. Sim. Hoje a gente... Controlar, né? Tentar controlar, colocar rédea. Aí tipo, a sensação de mim talvez não seja tão explícita como é na outra pessoa. Exato. Ou, talvez, Você tem que respeitar, né? tipo, às vezes a gente quer Vai ter pessoas aqui que vão estar tão cheias quanto qualquer uma na manifestação corpórea, mas não abrem a boca. Mas vão ter outras que podem pegar um banco desse e sair pulando com ele nas costas. Vamos ficar sobre os pés. Sem jogar na cama. Obrigado, irmão. Tá bom? Então, isso é muito importante, gente. Agora, nós vamos tratar exatamente esse controle, né? Será se eu consigo controlar? Aí nós vamos realmente tratar as verdades e as mentiras e os mitos sobre isso. Aí vamos, né? Então é muito importante. Uma das coisas é saber que Deus está dentro de nós. Então, quem tiver usando, achando que está sendo usado por Deus e não é Deus, já está julgado. Por isso que eu tenho muito medo. E hoje, nessa tecnologia de pessoas que usam internet para descobrir as coisas das pessoas, né? Então, nós vamos trabalhar muito isso. É muito fácil digitar meu nome lá, ver que tem tudo relacionado à escola. Aí, de vez em quando, eu vou num lugar e falo assim, esse que eu te vejo na escola. Olha, meu irmão. É sério, diga Gente... algo que eu não sei. Pastora, então... Tem que chegar e dizer assim... Tem que chegar e dizer assim, ó... tem que chegar e dizer assim, olha, você precisa se arrepender. Quero o profeta assim, chega, você precisa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Se arrepende e tal. Quero ver os profetas assim, mas provavelmente que eu vejo o carro, cidade tal, Nova York. Bom, deixa eu parar. Pastor, agradeça a Deus por essa aula. Próxima aula nós vamos falar sobre os atributos. Vamos falar sobre os atributos, sobre a onipotência, onisciência e onipresença do Espírito Santo, que é o mesmo atributo de Deus, o mesmo atributo de Jesus. E nós estamos com o Espírito Santo sempre pedindo ajuda para uma outra pessoa. Lição de casa, estudar Efésios, porque na introdução eu vou falar sobre Efésios. Nós vamos ler Efésios juntos, e eu vou fazer a exegese do texto, e vamos numerar quantas ferramentas tem, e eu quero poder mostrar no texto uma ferramenta que parece que não está, mas está. Muito legal. Aí, a partir desse assunto, por isso que eu posso hoje julgar. Não, deixa eu falar na aula, né? A pessoa vir... Não, eu estou aqui pregando. A pessoa vem, isso que eu te digo, eu digo, sente, porque eu estou pregando a palavra. A maior profecia está aqui. Não existe outra profecia enquanto a pregação estiver sendo feita. Vamos partir por aí. Aí, não sente, meu irmão. Não é que você fica cru, morto, não. Você entende os espíritos. A palavra está... Deus não é de bagunça. A palavra reteté é desordem, é bagunça. O Espírito Santo, eu vou mostrar para vocês que não é bagunceiro. Então, eu vou mostrar que aonde há desordem e bagunça, o Espírito Santo não habita. Pastora, por jeito, venha, agradeça a Deus por essa aula em nome de Jesus. Obrigada.